Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast AvançaCast. É com muito prazer que a gente inicia o episódio número 1. Estamos aqui hoje, eu muito mais alegre do que todos vocês, porque eu vou apresentar uma pessoa que é muito importante para mim e ele veio aqui para apresentar tudo que os grandes empreendedores vão fazer aqui, né? O grande intuito do nosso podcast AvançaCast é falar do que deu certo na vida empreendedora de cada pessoa que vinha aqui. Eles vão trocar as experiências, as histórias e mostrar como tem dado certo. Isso é muito importante. Fique sempre ligado no nosso canal, que a gente vai estar junto aí, levando o que há de melhor, o que há de alta performance em vendas, empreendedorismo da vida de cada um. E hoje eu recebo um cara aqui que meu coração está quentíssimo. Um cara que, para mim, eu sempre costumo dizer, ele é o meu mentor. Esse cara é muito importante na minha vida, ele me direciona em vários sentidos aí da minha vida. É um cara que é meu ensinador no dia a dia aí. Mas é isso aí, gente. Estou muito feliz por iniciar esse projeto com essa pessoa que é muito importante para mim, que é o nosso grande parceiro, amigo aí, Leôncio Monteiro. Fala para mim aí, meu amigo. Muito boa noite. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite do AvançaCast. Obrigado por estar aqui conosco, né, trazendo a sua vida, abrindo um pouquinho das suas particularidades aqui. A gente fica muito feliz aí. E uma boa noite. E vamos que vamos. Quem é Leôncio Monteiro? A primeira pergunta que não quer calar. Fala para todos os nossos avançados aí. Léo, obrigado. Eu fiquei honrado com o convite. Muito honrado em participar. Ser o primeiro, a responsabilidade é grande. E obrigado pelo convite, obrigado por confiar em mim. O Léo fala assim que eu sou o mentor dele, mas ele que é meu professor, meu mentor. Eu que peço bênção direto para direcionamentos, né? Enquanto empresário, enquanto tudo. Obrigado, viu, meu irmão? Você é bênção na minha vida. É isso aí. Nós que agradecemos, meu amigo. Nós que agradecemos aí de estar junto com você. E é como eu falei, a pergunta não cala. Eu quero que você conte aí para nós sobre o Leôncio Monteiro. Conta a história aí, breve, né? De quem que é essa pessoa tão maravilhosa, que tem tantas qualidades aí. Leôncio é um empreendedor nato, apaixonado em empreender, é um gestor, um marido da mulher mais bonita do mundo. Oh! Doutora Não Kelly. tenho dúvida. Mulher sensacional, que eu sou grato a Deus pela vida dela. Pai do menino mais lindo do Brasil, do mundo também, Levi. E amigo do Leonardo. Oh! Aluno dele. Oh, fico feliz, é isso aí. E minha história enquanto empreendedor, Léo, eu sempre fui apaixonado. Eu via empresário e falava, eu quero ser empresário. Quando crescer, quando eu tiver oportunidade, desde cedo, desde criança. E teve uma situação chave que me fez, que startou isso. Foi quando nós abrimos a transportadora. Antes disso, eu tive a experiência de ter um escritório de advocacia. Eu considero que é uma empresa. O advogado ele tem que ser vendedor, tem que ser administrador, tem que ser mexer com contabilidade. Multifuncional. É um multifuncional, é. Com certeza. Eu saí da faculdade, advoguei por um período. Eu considero que seria a minha primeira empresa. E no meio do caminho surgiu uma oportunidade de eu trabalhar em órgão público. Eu tive que me afastar da advocacia. E nesse órgão público, até interessante isso, eu ficaria lá 6 meses. Eu pensei, como eu vou ficar só por 6 meses para substituir um amigo que foi fazer uma viagem no exterior, um intercâmbio no exterior, eu pensei, nesses 6 meses eu vou aproveitar esse dinheiro, esse capital, para investir em alguma coisa. E bem nessa época, um primo meu me procurou e falou assim, cara, eu sou motorista de caminhão. E surgiu uma oportunidade de eu colocar um caminhão para trabalhar nessa determinada empresa aqui no interior de Goiás, uma empresa muito grande, estruturada. Eu pensei, é agora então, eu vou pegar o meu salário, nesse período desses 6 meses, nós vamos comprar esse caminhão. Você vai dirigir, nós vamos ser sócio. Isso é a nossa empresa. E foi assim, bem na coragem mesmo. Só com o primeiro salário, literalmente, com muita luta, nós conseguimos comprar esse caminhão. E assim comprando, só não sei agora para pagar essa parcela. Até esse caminhão começar a rodar, enfim, foi uma loucura.
mas deu certo, as coisas fluíram, caminharam, nós temos esse veículo até hoje. E considero que foi minha primeira empresa. Eu fui conciliando. Acabou que eu não fiquei só os 6 meses lá nesse órgão público. É um lugar que me fez crescer muito, aprender muito. E que me deu a oportunidade de empreender de forma paralela, porque lá era meio período, então no outro período eu conseguia empreender. Me permitido empreender desde que não interfira onde eu trabalho. Sim. E então tem sido muito bênção para eu conseguir fazer essa conciliação e tocar os outros negócios que hoje começou no transportador e foi crescendo. Não, sabe o que eu acho mais bonito? E realmente é o que acontece mesmo. A gente até tem que trazer aqui para vocês, Avançado, como isso de fato funciona. Primeiro, você teve a coragem. Segundo, você teve uma decisão de querer fazer. Sim. Terceiro, você teve o hábito de fazer sempre, com constância. E você teve o que todo empresário tem que ter, assumir risco. A condição de querer assumir risco. Empreender realmente é isso, Leôncio. A gente entende que se você não tiver esse segredinho do bolo, os ingredientes, você não consegue empreender. Então, pessoal, olha para você ver o quanto isso na prática funciona. A gente vê isso materializado na sua vida, como de outros empreendedores. Então, esse primeiro iniciar requer esses 3 elementos. Com certeza. Empreender é ter apetite por risco. Você vê o case de sucesso desses grandes empreendedores, são pessoas que não têm medo, que colocam o pé e falam, bora. E fazem acontecer. Com certeza. É um aprendizado. É interessante porque a gente sempre olha um case de sucesso para ver qual caminho a pessoa percorreu, o que ela fez. Você vê histórias de todo mundo teve situações na vida que tiveram que dar aquele all-in e falar assim, vou colocar a cara e vou para cima. Com certeza. E isso nos ensina demais. Exatamente. A gente vê que se não for assim, não vai. Se quiser estabilidade, tranquilidade, empreender não é o lugar certo. E as lutas vêm, a dificuldade vem. Com certeza. O acesso ao caos é constante, porque é no caos que vem o ensinamento, o aprendizado, a experiência. E você consegue se ressignificar com isso. Com certeza. Acessando o caos. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Nas dificuldades, em relação a desistir, o que não te fez desistir no início? Cara, nós temos que ter um porquê muito forte. E eu sempre tive um porquê muito bem definido. Passei por várias situações, várias coisas na vida, eu sempre falei, eu não quero voltar a passar por isso. Isso sempre me motivou. Eu não posso parar, só depende de mim. E se eu parar, a tendência é eu perder, eu voltar para uma situação difícil ou outra. Então, eu entendo que o porquê nosso tem que estar sempre bem definido para que no meio do caos, no meio do olho do furacão, você pare, olhe e lembre o porquê você está ali. A tela, engraçada, a tela de proteção do meu celular é minha esposa e meu filho. Olha. E às vezes no meio do dia eu olho e falo, não, bora. É a motivação, se você não tiver. Eu acho que tudo na vida, Leôncio, tem que ter uma motivação, tem que ter um sonho, tem que ter metas, tem que ter objetivos. Eu até estava em reunião aqui no Grupo Avançar e falando com a Camila que a gente tem que aplicar os 3 Is. Incansável, imparável e inconformado. Sim. Se a gente aplicar os 3 Is, dá tudo certo. É verdade. Não tem como dar errado. Mas para isso a gente tem que ter constância, né? Com e essa certeza. constância que é o que determina o resultado. Constância, meu, é a palavra-chave, né? É natural que a adversidade vai vir, que uma dificuldade ou outra vai aparecer. Sim. Quem é constante passa de forma não mais leve, porque de toda forma a luta vai ser grande, mas quem é constante consegue se manter firme no meio do furacão, que muitas vezes acontece. Eu vou até trazer essa análise sua, Leôncio, um pouco de vendas, que é a minha área, a nossa área, né? Todo mundo precisa vender. Se tem habilidade, mas se você não tem a constância da habilidade, você não acessa o resultado. Você concorda comigo? Com certeza.
Porque muitas das vezes a pessoa tem a habilidade de executar atividades, mas ela não tem a constância de executar aquela atividade. E por isso que ela não acessa resultado. Com certeza. É comum, por exemplo, academia. A pessoa tira uma semana e fala assim, vou dar o meu máximo aqui. Sim. E fica só nessa uma semana. É. Não adianta. É. Tudo na nossa vida é constância. Com certeza. E também tem aquela questão, né? Muitas das vezes a gente deixa muito os sabotadores dominar as nossas decisões. Sim. E essa sabotagem diária, que às vezes a gente dá a oportunidade do cérebro dominar, é o que faz você chegar a resultados negativos. Então, se você começa a entender que a razão tem que ser o domínio das suas atividades, é diferente. É aquela questão do intrapessoal. Eu preciso me colocar para dentro de mim e ser o dominador da minha mente. A partir da hora que eu faço isso, eu tenho o resultado que eu quero. Concorda? Léo, nós temos que entender que nosso inimigo, nosso sabotador, somos nós mesmos. A nossa luta diária é contra nós mesmos. Sim. É contra, muitas vezes o medo, muitas vezes a preguiça. Sim. Aqueles 5 minutinhos a mais na cama. E só depende de nós, É cara. porque o cérebro só procura a zona do conforto. Só procura Ela sempre vai procurar o conforto. É instintivo do ser humano. Automaticamente. Então, assim, viver no caos é o mais difícil. O caos é o quê? É a razão. É o lado que você precisa desenvolver. Musculaturas diárias. Exatamente. E é o que te traz o resultado constante. É o que te traz o benefício que a gente procura. Mas às vezes a gente quer muito ouvir o lado da preguiça, do domínio ali do lado direito emocional. Né? Exatamente. Mas performar, ter alta performance, é isso. É sair do conforto, acessar o caos e fazer com que você seja o dominador da sua mente. Esse é o grande diferencial, meu amigo. Com certeza. E trazendo para o lado do empreendedorismo, empreender é isso. É saber dormir nesse caos. Exatamente. É dormir tranquilo. Vamos falar lá em casa. Muitas vezes a conta não está fechando, você fala assim, meu Deus, e agora? Uhum. Aí minha esposa olha para mim e fala assim, mas como você está tranquilo? Eu falo, cara, é isso. É sobre isso. Não, se o estressar, meu Deus, e agora? Não vai adiantar, não vai ser o problema. Não, às vezes chega um vendedor meu lá, aí ele começa a falar assim, Léo, mas eu não tô conseguindo vender isso aí. Começa a reclamar 10 mil coisas. Eu olho pra ele e falo assim, você chegou no caos? Não, eu comecei a chegar. Eu falei, peraí, você ainda vai ter que mergulhar na profundidade do caos. Aí você tem seu resultado. É sobre isso, eu acredito nisso. Sim. E realmente isso é a realidade. Eu falei, Leôncio, sobre alta performance. Eu queria que, assim, na prática, você discriminasse para nós, falasse um pouquinho do que representa alta performance na vida do empreendedor, do empresário. Eu acho que a palavra-chave é o que nós estávamos falando sobre constância, viu? A alta performance, para ela ser alcançada, depende muito da nossa constância em tudo que nós vamos fazer. E se algo resumir, seria isso, é ser constante, porque a luta vem. Uhum. Mas se você é constante, você ultrapassa aquele desafio, outro. Nós temos uma farmácia, a gente costuma brincar, eu brinco com meus sócios, que o combinado era para matar um leão por dia. Mas tem dia que vem 4. Eu penso assim, alguém tá soltando um leão a mais e tá vindo pro meu lado, não é possível. E quando você é constante, é isso. Hoje foram 4 leões, beleza, amanhã vem 5, beleza, amanhã no outro dia vem 1, beleza. E esse leão nunca para. Nunca para. Nunca para. Se ele parar é porque nós estamos entrando na zona de conforto. Exatamente. Tem algo errado aí. Que o correto é o caos. O caos é essa briga diária, aquela coisa de buscar, de brigar, de trazer o melhor para casa. Sim. É porque é isso que nos fortalece. De olhar para a tela do celular e ver o que é a sua referência. Sim. Por que eu, Leôncio, saio para fora para ser esse caçador, esse cara ali que desbrava, né? Por esse motivo. Meta, objetivos, sonhos. Com certeza. Para chegar para nossas famílias e falar, hoje eu trouxe o melhor. Hoje eu fui esse leão indomável, imparável, mas eu tô aqui para trazer o meu melhor. E é natural do homem, né? Exatamente. Essa briga, chegar em casa e falar assim, pronto, hoje eu venci. Desde os primórdios. O homem saía para caçar e voltava com a caça e falava assim, pronto. Exatamente. Leôncio, olhando para sua jornada de empreendedorismo, o que hoje você consegue enxergar e ver que foi a
parte fundamental para o seu crescimento? O que hoje foi mais fundamental que contribuiu para o seu crescimento como empreendedor? Léo, ao meu ver, me preparar. Quando nós começamos a transportadora, foi algo bem sem experiência. A experiência que eu tinha na administração de um escritório de advocacia. A transportadora, eu precisava de uma organização melhor. Um dia eu sentei com o dono de outra transportadora, mas uma transportadora grande, e assim, bem no começo. Ele falou: você já fez conta disso, daquilo outro? Quanto que o seu pneu, quanto que roda seu pneu, quanto está saindo quilômetro rodado, custo disso, daquilo outro? Eu fiquei olhando para ele, eu pensei: cara, não tem custo de nada. Entra dinheiro, eu pago a conta e bora. Eu não tenho controle nenhum. E com o tempo eu aprendi que quanto mais nós nos qualificamos, menos dor você passa, mais leve vai ficando essa jornada, esses leões. Exato. Eu até brinquei com o meu sócio lá da farmácia, eu falei para ele: cara, daqui a pouco pode vir 10 leões. Tá tudo certo. Não é que os leões vão ser mais leves, mas nós vamos estar tão mais fortes, mais preparados, porque essas lutas diárias nos fortalecem. E então eu vejo que quanto mais preparado nós estamos, mais fácil, entre aspas, vai se tornando, mais leve vai se tornando. Sim. Não é o fato de lutar, é o fato de se preparar para lutar. Com certeza. Eu acho que é sobre isso, né? Com certeza. De uns anos para cá, tanto eu e minha família, nós passamos a investir muito em treinamento, em estudo, tudo. Porque nós entendemos que aprendendo com pessoas que já chegaram onde nós queremos chegar, essa jornada fica mais tranquila, mais leve. Não mais fácil, mas fica mais direcionada. Nós erramos menos. Costumo falar que existem 3 tipos de pessoas: a burra, a inteligente e a sábia. A burra erra e nunca aprende. A inteligente é aquela que aprende com os próprios erros. Sim. E a sábia é aquela que aprende com o erro dos outros. Sim. O interessante, o cenário mais lindo é ser sábio, é aprender com o erro de outras pessoas. E por isso a importância de andar com pessoas que estão onde nós queremos chegar. Mas o natural do ser humano é ser inteligente. Cair no buraco e falar assim: ah, tá, aqui é um buraco, não vou cair aqui mais não. E é uma missão nossa de não ser burro. Sim. Que é aquela pessoa que tem 30 anos na vida que errando com a mesma situação, com as mesmas coisas. Isso é horrível. Com certeza. Então a nossa missão é procurar o máximo ser sábio, aprender com o erro de outras pessoas e, na pior das hipóteses, ser inteligente, aprender com os próprios erros. E eu aprendi a fazer isso, investir muito para tentar ao máximo ser sábio e não errar, não cair naqueles buracos que pessoas podem nos direcionar e falar assim: vai por aqui não, que é ruim. Tenho vários mentores, inclusive posso que isso, eu sou pequeno. Você que é meu mentor. Eu falei lá no início para todos avançados aí que você é meu mentor. Eu aprendo muito com você, tenho grandes amigos que sempre caminho com eles para aprender, para pedir direcionamento. Eu já vi que sozinho a gente não, na força do braço não vai. Com certeza. Confiar em Deus, pedir direcionamento principalmente para o Pai do céu. Então, resumidamente, eu acho que esse autodesenvolvimento é muito importante na vida empreendedora, né? Com certeza. Essa mentalidade que a pessoa precisa destravar para ter uma visibilidade melhor dos negócios. Sim. Investir na sua própria autogestão no dia a dia. Eu vou te dar um exemplo meu. Cara, 2025 foi um ano de dificuldade para todo mundo. Só que eu tomei uma decisão de, estrategicamente nas empresas, sair mais do operacional. Eu falei assim: gente, se prega muito essa teoria hoje aí no empreendedorismo, mas deixa eu fazer ela acontecer mais na prática em relação à minha vida como empreendedor. Porque eu penso assim, Leôncio, para mim te ensinar, primeiro eu preciso viver. Porque quando eu tenho vivência daquilo que eu estou te ensinando, eu vou te ensinar melhor. Concorda comigo? Com certeza. Porque eu não estou te ensinando somente uma teoria. Tem propriedade. Eu estou te ensinando com propriedade e autoridade daquilo que acontece na minha vida. E é sobre isso que a gente leva no Grupo Avançar, para as pessoas que a gente desenvolve, para o nosso projeto. E o que eu quero dizer com isso? 2025, para muita gente, a narrativa foi de um ano complexo. De um ano que realmente não conseguiu acessar crescimento, que não conseguiu escalar a melhoria, que não teve resultado extraordinário. Mas beleza, será que o problema está em quem?
Tá em você. Começa a olhar para dentro de você. Porque o que eu, Leonardo, fiz? Porque eu falei assim, eu vou virar a chave, eu vou começar a pegar o que todo mundo fala em relação à saída da prisão operacional, beleza? E vou colocar mais em prática, porque essa mentalidade eu já tinha. Só que eu distanciei mais de processos operacionais das empresas. De fazer, de querer fazer tudo, de poder de não querer confiar muito nas pessoas, de não delegar muito. Então, na prática, eu fiz isso. O que aconteceu comigo? A empresa cresceu 18%. Então, em um ano que a gente fala em dificuldade, né, todas as pessoas faziam narrativas complexas, eu cresci 18% no fechamento anual. Então, só foi fruto de quê? Desse distanciamento do operacional. Inclusive, a gente fala muito isso nos nossos treinamentos. No nosso plano de desenvolvimento, a gente leva muito sobre isso. Essa prisão operacional que o empreendedor, o empresário vive, que acaba com ele. Ele não consegue acessar resultado constante, ele não tem previsibilidade de venda, ele não consegue escalar crescimento. Por quê? Por causa disso. E na prática aconteceu comigo. É sobre isso que eu te falei. Então, quando a gente vai ensinar, primeiro você precisa praticar para você ensinar melhor. Sim. E a gente faz muito isso, entendeu? E é muito essa questão. Para quem está aprendendo, é importante nós procurarmos a ajuda de quem já chegou onde nós queremos chegar, de quem está onde nós queremos ir. Com certeza. E é literalmente carregar a lancheira da pessoa na hora do recreio e falar assim, deixa eu andar com você, deixa eu estar junto. Isso encurta muitos processos, muita dor de cabeça que nós poderíamos passar. Mas essa transmissão de conhecimento, como você tem um dom para você tem um dom para fazer isso. Essa transmissão facilita a vida de quem está do lado de cá. Muitas vezes errando, aprendendo Sim. com os próprios erros. E esse encurtar processo facilita a vida demais. Com certeza. Essa questão de aprender, de virar a chave em relação a aprender, a estudar mais sobre isso, é engraçado. Eu tenho até a história. Uhum. Minha esposa sempre falava sobre estudar mais sobre inteligência emocional. Vamos estudar mais sobre isso, vamos aprender sobre isso. Só que ela falava tanto que eu fui estressando, eu não queria mais nem saber de inteligência emocional. Eu falei, não, estou com raiva de já, não fala isso pra mim mais não. Certa oportunidade nós fomos na reunião com um amigo e esse amigo foi nos vender um seguro. E beleza, teve a situação do seguro e começamos a conversar e ele falou assim, cara, eu comecei a ganhar mais dinheiro depois que eu comecei a estudar mais sobre inteligência emocional. Eu falei, ganhar mais dinheiro, inteligência emocional? Eu falei, me fala mais sobre isso. Ele falou, eu chego antes na reunião para ver a pessoa que está vindo ao meu encontro. Dependendo do perfil da pessoa, eu consigo fazer a leitura e entender o que motiva a pessoa. Se é família, se é dinheiro, se é isso, se é aquilo outro. Eu pensei, cara, isso é sensacional, eu quero aprender mais sobre isso. A minha esposa na hora falou assim, gente, mas eu sempre falo para você sobre isso. E eu falei, não, mas... Enfim, a leitura que eu fiz do cara, o cara tava com um terno todo bonito, chegou num carro bem... um carro muito bonito, enfim, chamou atenção. E eu falei, cara, eu quero isso também, eu quero aprender mais sobre inteligência emocional para eu evoluir. E com isso nós começamos a investir. Esse foi o start que nós começamos a investir mais em curso, em mentoria, em buscar mais sobre isso. Foi uma viradinha de chave. Minha esposa até hoje brinca comigo que eu sempre falei isso, mas quando ele te falou que você virou a chavinha, né? Mas é questão do resultado. Muitas vezes a gente vê o resultado e fala assim, não, beleza. É o que nós estamos falando aqui sobre a pessoa já ter passado por algo, ter propriedade para falar. E esse amigo... Pela leitura, pelo cenário que nós estávamos ali, eu falei, cara, esse cara, de fato, ele viu algo novo, eu quero aprender isso aí, eu quero ver isso aí. Então, é muito interessante. Não, estou falando de inteligência emocional e você me trouxe a questão do Enneagrama, do perfil comportamental das pessoas. Quando você começa a fazer um raio-x, e a gente, de fato, eu e a Karen tem se desenvolvido muito e criado muito insight em relação a isso, sabe? O nosso viés em relação a isso aí tem mudado muito, a gente tem, cara... estudado muito, aprofundado mesmo, mergulhado em relação a essa questão do perfil comportamental. E aí tem dia que ela chega lá em casa e ela fala assim, e aí, melancólico? E eu viro pra ela,
E aí, minha colérica, como é que você tá hoje? Então, assim, mas se a gente até brinca, mas isso é muito sério. Porque sobre vender, sobre se relacionar, é sobre conhecer a pessoa que está na sua frente. Primeiro, eu até costumo dizer, não venda, primeiro crie relacionamento. A venda vai ser consequência do relacionamento criado. E aí, para mim criar relações, relacionar com pessoas, eu preciso me conectar no perfil. Eu preciso entender as reações, a energia, quem é essa pessoa, como ela vai fazer isso. E aí, quando você falou assim, Léo, começa... Eu lembro como foi você, por isso que eu falo que você é meu mentor, hein? Pessoal, conheça o meu mentor, viu? Quando você falou isso pra mim, eu falei, rapaz, eu vou... Aí eu comecei a atirar. Comecei a entrar lá na Amazon e comprei 5 livros de uma vez só. Eu tô meio assim, exagerado. Viu? Entrou de cabeça De mesmo. cabeça. Desculpa. De cabeça mesmo. Aí o que eu fiz? Chegou esses livros, eu comecei a ler e tal e tal. E aí a Karen, né, a gente tem uma mentoria que ela faz. Só abrir um parênteses, mas você sabe por que isso, né? Eu sou casado com psicóloga. Pois é, aí. Eu brinco com minha esposa, se ela ficasse mais 1 minuto da barriga da mãe dela, ela nasceu psicóloga. Apaixonada. Tá em casa, E então. ela que me apresentou esse mundo. Não, você já tá ligada direta na fonte. Então o que acontece? A gente começou a se desenvolver. E, cara, o trem é tão engraçado que parece que realmente a gente tinha que aprofundar nesse tema. Porque a mentoria que a Karen faz, ela começou a entrar nesse tema na mentoria. Eu falei, não, então tá tudo levando pra isso, gente. E aí a gente já faz aquele raio-x da pessoa, sabe? A gente tá conversando com a pessoa, não, esse aqui é fleumático. Esse aqui é a profundidade, ele entra lá no fleumático. Então, assim, mas a gente sabe que para ter equilíbrio, a pessoa precisa desenvolver virtudes, desenvolver pontos de equilíbrio para melhorar. E não é que todo perfil tem uma grande dificuldade, pelo contrário, ela tem um equilíbrio. E a gente tem que saber enxergar o equilíbrio do nosso perfil comportamental. Tá tudo conectado, né? Já nesse mérito da venda, essa questão do equilíbrio, se você sabe seu perfil comportamental, é mais fácil você se manter no equilíbrio. E se você sabe o perfil comportamental da pessoa com quem você está conversando, com quem você está vendendo, é mais fácil você chegar no ponto que você quer chegar. Isso cria relação de respeito. Nossa. Você consegue se conectar melhor. Você tem muito mais resultado. Você tem muito mais abertura das pessoas em relação àquilo que você quer levar para as pessoas. Então, assim, as pessoas absorvem melhor a sua mensagem. Por quê? Porque você consegue se conectar. Diferente fazendo um raio-x. É engraçado essa questão do conhecimento. Eu costumo falar que até meu casamento foi para outro nível depois que nós começamos a estudar mais sobre isso. Nós não, eu, né? Porque minha esposa já estava calejada de tanto estudar sobre o assunto, ela era apaixonada. E, por exemplo, minha esposa tinha um hábito de falar assim, vou fazer um bolo para levar para o escritório amanhã. Ela trabalhava no escritório de advocacia. E eu ficava indignado, eu pensava, cara, você veio de tarde para fazer bolo, para levar, não faz sentido, para que isso? E isso foi gerando estresse entre a gente. Sim. Eu falei, não tá certo esse trem. Aí dorme tarde, no dia passa o dia. Quando você dorme tarde e acorda cedo, acaba que a cabeçada não fica 100%. Não. Eu pensava, você não vai ficar 100% amanhã para fazer um bolo. Começamos a estudar e entramos no Enneagrama. Sim. O Enneagrama são 9 perfis comportamentais que se subdividem e vão para 57. E eu conheci, eu entendi que o perfil comportamental da minha esposa era o tipo 2, que é o que motiva aquela pessoa é o agradar as outras. Minha esposa, se tiver todo mundo aqui organizando a sala, você pedir ajuda para ela ajudar, ali ela ficou feliz. Ela entrou no ponto de equilíbrio. Nossa, tô bem. Meu Deus. Eu ajudei. Ela tem isso que motiva ela. Sim. Quando eu entendi isso, eu falei assim, cara, meu casamento ficou mais leve, porque aí, ao invés de discutir, eu ia lá e ajudava ela a fazer o bolo. Sim. Ao invés de discutir por uma situação ou outra que eu via que ela estava ajudando a pessoa, eu ia lá e ajudava. Exatamente o que aconteceu comigo e com a Karen. A gente começou a criar mais conexão nesse equilíbrio. Isso. Eu comecei a equilibrar mais algumas coisas que eu precisava equilibrar dentro do nosso lar. E comecei a ressignificar em mim algumas perguntas que eu fazia para mim de algumas atitudes que ela tinha.
e ela também em mim. Então a gente começou a se encontrar mais nisso, Cara, só conhecendo o perfil comportamental de cada um. sim. Então, por exemplo, tem dia, esse dia, acho que foi ontem, eu acordei, né? E aí eu fui para minha profundidade do meu melancolismo. Aí eu vou pegar esse negócio aqui, eu pego devagar, e ela fala, ixi, tá atacado, hein? Tem que sair de cá. É super engraçado, assim, mas é importante. É importante no Se ela nosso não lar. sabe, ia estressar ela. Demais! Ela ia ficar assim, o que tá acontecendo? Que bora. Demais! Demais! Mas aí agora ela consegue entender. Então foi assim, cara, eu agradeço até você, meu mentor, por você ter me dado esse direcionamento. Léo, vai pra lá que lá é o lugar. Então assim, foi um divisor de água, a gente, nossa, melhorei demais. Agradecer a Candy também, chega em casa, obrigado. Meu. Performei demais, hein? Tem performado. Cara, Porque todo faz dia toda a é um diferença. novo aprendizado. A gente, como se diz, todo dia a gente aprende mais, né? Cada dia é um Todo novo dia, né? aprendizado. Você nunca vai saber tudo. Não, Cada dia. nem tem como, né? Nem tem como. E é engraçado, quando você faz essa leitura, por exemplo, esse amigo que me apresentou essa questão do Enneagrama, Aham. pelo biotipo da pessoa, pelo formato do corpo, pelo andado, Sim. ele era tão expert no negócio que ele sabia fazer leitura se o que motivava a pessoa era dinheiro, era família, o que Exato. era. Para vender o produto dele, ele já sentava na mesa e falava, olha, com esse produto aqui, com esse seguro, você vai resguardar sua família. Ele já usava palavras-chave para convencer a pessoa. Sim. Eu olhei aquilo e pensei, primeiro que eu me senti usado, né? Pensei, ele Aham, chegando, ele usou a palavra-chave e eu fechar. Mas eu entendi que é isso, venda Com é isso. certeza. Se você faz a leitura, se você conhece a pessoa que você está abordando ali, Sim. a probabilidade de você conseguir fechar um negócio Com que você certeza. quer é altíssima. Não, sua performance vai lá em cima. Vai Você lá em consegue cima. fechar muito mais pedido. Com Você certeza. consegue ter muito mais resultado. Às vezes, a maioria das respostas que você quer ter no seu resultado tá no raio-x que você tem que aprender a fazer certo. Com certeza. E aprender a fazer certo é dominar esse jogo. Realmente, entender o perfil comportamental de cada pessoa que você se conecta. Com certeza. Concorda Isso comigo? Para mim não vou falar que 90%, mas a maior parte da venda está nisso. Demais. É porque o que acontece? Muitos vendedores só fazem o pequeno raio-x. Raio-x visual. Mas e aí? O raio-x emocional você está fazendo? Você está conseguindo entender quem que é aquela pessoa que você está conversando, qual que é o perfil que ela representa e quais as características que aquele perfil representa? Para saber de que forma que você vai acessar, Qual abordagem fazer? que abordagem você vai fazer e como que você vai abrir aquele cliente. Com certeza. Na venda isso é tudo. Como é que você vai elevar o nível de consciência, criar curiosidade, entendeu? Fazer com que o cliente entenda valor ao seu produto. Então são fases. Se você não respeitar as fases do jogo, meu amigo, você não faz o gol. Fato. Concorda? Com certeza. É engraçado essa questão da conexão. Sempre que nós vamos lá para a farmácia, eu costumo reunir os nossos vendedores e falar para eles sobre rapport. A importância dessa questão da conexão com o cliente. Exato. Rapport, eu falo para eles, é tudo. No nosso caso lá, como é uma venda mais varejo, mais rápida, eu costumo brincar. Se você torce pro Palmeiras, o cara chega para ser atendido com a camisa do Corinthians, Sim. tem gente que fala, você torce pro Palmeiras. Eu falo, não. Se o cara chega com a camisa do Corinthians, você quer fazer a venda, fala, o Corinthians é o melhor time do mundo. Se o cara você torce pro Goiás, chega com a camisa do Vila, cara, o Vila é o melhor. Assim, deixa seu lado emocional de lado, vamos focar na venda e gerar conexão com a pessoa. Eu costumo brincar, se a mãe chega com o filho, brinca com a criança, pergunta, você já sabe que a mãe tem um filho, então já oferece um produto de bebê para aquela família. Resumidamente em venda, porque quando você fala em venda parece que o negócio até arrepia aqui, cara. Resumidamente em venda, o cliente só te procura por uma deficiência emocional. Ele só vai procurar o vendedor por uma deficiência emocional. Ele precisa trocar emoções. Vamos fazer uma pequena analogia. Se a gente tem uma loja, igual a loja da minha esposa, Sim. se ela estiver parada lá, sem nenhum vendedor, vende. Porque o cliente procura os vendedores para ter uma troca de emoções e encaixar o quê? A deficiência emocional que ele está procurando. Somente por isso, meu amigo. E aí essa troca está relacionada ao rapport.
Se você não tem energia para entregar, o cara foi lá comprar o quê? Energia. É engraçado, só fazendo lá dentro, o Leonardo e a Karen, os dois foram feitos um pro outro mesmo, porque os dois não têm expertos em relação à venda. Minha esposa vai lá para ser atendida, é como se a Karen estivesse lá. As meninas que trabalham para a Karen tem o Ctrl-C, Ctrl-V da Karen. Isso é excelente, vendedor. Sabe que eu brinco, eu falo em não, cartão. Treinador, do banco liga. treinadora Karen. Treinadora Karen, ela é top, viu? Esse casal é fera, viu? E, não, rapport é tudo. Cara, eu bato nessa tecla sempre. Uma história interessante que aconteceu conosco, nós íamos investir numa sorveteria. Surgiu uma oportunidade, vamos investir nesse ramo, e surgiu outra oportunidade dessa sorveteria. Eu falei assim, cara, esse negócio tá 99% fechado, mas vamos lá nesse outro aqui, porque a apresentação dele parece que ele é melhor do que o primeiro. Sim. E se for o caso, eu já tenho que contratar mesmo. Eu não fecho com o primeiro e fecho com esse povo. Cheguei para ser atendido, chegamos na reunião, assim, alguns minutos atrasados, e a pessoa veio receber na porta, o cara falou assim, aí nós falamos, rapaz, desculpa, criança, tivemos cliente, fez cocô bem na hora de sair, aquela loucura, correria. Aí o cara olhou e falou, nossa, eu tenho filho, que canseira que é isso, viu? Nossa, eu não quero ter outro de jeito nenhum. Aí já gera aquele entrave, né? Que isso, o cara foi uma criança, não tô entendendo. Não tem sentido. Não tem sentido. Daí ele, nossa, criança, eu tenho uma filha assim, assada, tantos anos, ninguém me ajudou, e começou a chorar a vida dele. E menina é canseira demais, dá trabalho demais, e isso, aquilo, outro, eu não quero ter outra. E, cara, e ele vomitando em cima da gente, as dores dele, da criação, não sei o que aconteceu com a criação da filha dele, mas vomitando, enfim. Já fiquei meio assim, já criou uma certa resistência ali. Vamos para a reunião. Só ele falava. E nas oportunidades que nós víamos fazer alguma intervenção, ele cortava a gente, grosso para falar, despachava assim, de jeito, pronto, acabou. E teve uma hora que ele cortou minha esposa. Eu falei assim, cara, esse cara ficou louco. Vamos brigar nós dois aqui. Eu vim para fazer uma compra, agora eu saí nos tapas com ele, não tem lógica. Moral da história, eu cheguei lá com um negócio, era muito bom. Bem melhor, não vou dizer bem melhor, mas era aparentemente melhor do que o primeiro, que eu já estava quase fechado. Sim. Se apresentasse no cara fosse posto, nós tínhamos fechado o contrato aquele dia. Só que o cara conseguiu pegar algo bom e me causar repulsa. Que eu falei, não quero mais e foi embora. Ele não conseguiu em momento algum criar o rapport, gerar rapport, criar aquela conexão comigo. Pelo contrário, o negócio até hoje eu vejo que é bom de fato, mas na venda ele conseguiu. Eu era um lead fácil, como você costuma falar. Eu era um lead fácil que eu cheguei lá com o negócio assim, cara, dá o contrato, porque pelos números é muito top. Sim. E ele conseguiu fazer com que eu saí de lá estressado com o negócio. Olha pra você ver, gente. Cara, conexão é tudo na venda. Concordo plenamente. Acho que conexão é o primeiro início. Sim. Não tem como vender somente querendo vender, sem que tenha a antecipação dessas fases. Venda é uma conjunção de fases para que você consiga chegar de fato à entrega de uma solução. Essa solução é uma promessa ao problema do nosso cliente. Então, se você souber respeitar isso, souber conduzir essa dança e souber colocar todos os gatilhos, técnicas, quebra de objeção e principalmente essa criação de energia, meu amigo, não tem como não vender. E eu costumo dizer o seguinte, mais ainda, o problema não está na venda, ele está sempre no vendedor. Se você for olhar um problema, vou pegar o analítica aqui, um KPI, por que meu time não está conseguindo performar, por que eles não entregam o resultado como eu queria, porque a gente que é empresário, empreendedor, a gente faz muitas essas perguntas para nós. E aí você começa a entender que realmente o problema sempre vai estar criado em quem tem que performar, em quem tem que criar constância, hábitos todos os dias, a força do hábito, que é a constância de realizar, a rotina diária, que é o cara chamado vendedor. Então, se ele entender isso e falar assim, a missão é minha, eu consigo entregar,
eu consigo criar energia e eu consigo fazer o que tem que ser feito da forma que tem que ser feita, cara, vem pedido que você nem imagina. É verdade. Não é difícil. Não é difícil. A dificuldade quem faz é a gente. Concorda? Com certeza. Depois que... É difícil quando você não sabe desse conjunto. Mas depois que você faz a leitura e você entende isso, se torna natural, se torna leve. Você começa a vender tudo para todo mundo. Exatamente. Leôncio, vou te fazer uma pergunta. Procrastinação. Que palavra, hein, cara? Pesado, né? Eu acho que isso aí é o problema de todo mundo. Eu queria que você colocasse o seu ponto de vista, que é importante para todos nós aqui, todos nós avançados aqui que estamos ligados nesse canal. A gente quer aprender sempre mais de venda, né? Como performar mais nas nossas vidas, como ser uma pessoa melhor dentro dos nossos lares, né? E principalmente no empreendedorismo que a gente faz aí no dia a dia. Mas a gente queria saber esse grande entrave da nossa vida, como pessoa, como empreendedor, a procrastinação. Fala para mim dela um pouco. O que você vê, cara, hoje em relação a isso? Nos trava. Volta que nos remete ao que nós falamos no começo, que é uma luta contra nós mesmos, o tempo todo. E a procrastinação é muito isso, né? Nos deixar na zona de conforto que vai nos travar de tal forma que não nos deixa de lugar. Eu falo porque eu mesmo, eu dou uma luta diária para não procrastinar. É natural do ser humano. Sim. Deixar para amanhã, deixar para depois, não fazer o que é combinado, o compromisso. Sim. Então é uma luta diária. É brigar contra si mesmo, literalmente. Essa luta ela é diária. Eu acho que é o primeiro leão que a gente mata, né? O primeiro leão do dia é a procrastinação. Não tem como falar que não é. E foi uma grande luta minha, cara. Eu, assim, uma das coisas que eu tinha muito potencializado em mim era a questão da procrastinação. Aí o que eu fiz? Falei assim, gente, eu preciso começar a me entrar pra dentro de mim, né? É o intrapessoal, fazer essa leitura interna e entender aonde que tá a raiz desse problema. E aí o que eu fiz? Falei, gente, eu preciso quebrar tudo que eu aprendi de programação lá na infância, no meio em que eu vivia, que só me levava às vezes para procrastinação, para sempre não fazer aquilo que tem que fazer, achando que tudo é normal. Eu preciso pegar todo aquele passado e eu preciso ressignificar agora. Mas como que eu vou fazer isso? Aí o que eu fiz? Eu falei, gente, pera lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou começar a enxergar somente o benefício. E parar de olhar para a dificuldade daquela atividade. Cara, foi um divisor de água. Na minha vida. Eu comecei a enxergar tudo que eu preciso fazer e às vezes o sabotador, ninguém perde o sabotador, viu? Ele é todo dia, lá na sua cabeça. Não faz isso. Dorme até mais tarde. Cara, abre a janela da sua casa aí. Olha o barulho da chuvinha. Você tem que parar, você não pode ir para academia, você não pode fazer isso. Só que eu comecei a enxergar, para fugir da procrastinação, somente um sentido. O meu alvo. O benefício. Aquilo que realmente eu queria para mim. Aí quando eu comecei a olhar com esses olhos, os olhos do benefício, eu comecei a parar mais de procrastinar. Eu comecei a praticamente reduzir. Porque eu comecei a enxergar somente o benefício. Antigamente eu olhava com o olho da dificuldade. Da dificuldade que o caminho tinha até a chegada do benefício. É mais ou menos sobre isso. É engraçado, né? Vou filosofar agora. Se não brincar, se eu filosofar. Deus... Eu creio muito em Deus. Acho que se eu estou aqui hoje, é cuidar dele sobre a minha casa, sobre a minha vida. E a Bíblia fala muito sobre... Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre José. Desculpa. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre José. Deus deu um sonho para José. Que ele ia reinar. Deus não falou o que ia acontecer até chegar lá. E tudo na nossa vida é isso. Você tem uma palavra, você tem uma promessa, você tem algo, você tem que olhar pro seu alvo. Se você ficar olhando demais o que vai acontecer no meio do caminho, você desiste. Você fala, não quero. Às vezes Deus tivesse falado, José, você vai reinar, mas antes vai ser
jogado no externo, imposto, vai ser vendido como escravo, vai ser acusado injustamente, você vai ficar preso. O que José poderia falar? Não, moço, deixa eu quieto aqui na casa do meu pai, tô tranquilo, não quero mexer com nada disso não. Não, Mas a gente só, esse negócio de olhar para lá na frente, olhar para o futuro, faz toda a diferença, cara. É olhar pro monte, né? Olhar para o monte, porque senão, se você De onde vem a solução? É o monte, lá no olhar, aquele olhar pra cima. Se você olhar pelos percalços, porque para as lutas, Não. você desanima. Você Não, fala, isso é bíblico, olhar pros montes, olhar sim, pra onde vem a solução. Que é de onde eu quem? socorro. Do Senhor. Entendeu? É sobre isso. E a procrastinação, se a gente for olhar, Leôncio, ela tá presente na área comercial o tempo todo. O que mais tem é vendedor que começa uma atividade, não termina. Uhum. Ele começa a fazer e para no meio do caminho. Ele precisa fazer 50 ligações frias. Ele faz 5. Não, mas hoje eu estou desanimado. Hoje eu estou mais indisposto. Hoje eu não consigo fazer. Hoje eu vou ouvir o meu sabotador, eu começo a fazer, eu paro. Aquele cliente que foi mal educado comigo, eu paro. Você está entendendo? É sobre essa... ouvir o sabotador até na área comercial. Porque acontece demais. Vendedor é o que mais procrastina. A gente como vendedor, eu tô falando de mim. Procrastinei muito tempo também, né? Eu lembro que eu procrastinava até na atividade física, cara. Olha só o que acontecia. Eu ia pra atividade física e eu chegava lá, eu tinha que fazer 3 de 10. Eu ficava olhando pro lado pra saber cadê o professor. Que eu fazia 3 de 5. Como se fosse adiantado. Eu me auto-sabotava, eu procrastinava, eu fazia de tudo, entendeu? Então era um trem muito engraçado. Literalmente auto-sabotar. Porque quem perde com isso só você. Nós vamos falar agora sobre mentalidade. A gente vai falar sobre mentalidade e alta performance. O que todos nós aqui, avançados, queremos entender de você sobre mentalidade. Como que o empresário precisa ter uma mentalidade para performar mais, para ter mais resultados na sua vida enquanto empreendedor. Casa muito sobre o que nós estávamos falando, sobre inteligência emocional. Tudo está conectado, cara. Eu vejo que o cara que tem esse desenvolvimento de inteligência emocional mais organizado, a cabeça mais organizada, digamos assim, performa mais, lida melhor com pressão, passa por obstáculos de forma mais leve. E é engraçado, né? Com certa oportunidade eu participei de uma reunião, estou contando exemplos porque são situações que a gente vai passando e aprendendo, né? Sim, com certeza. Participei de uma reunião com duas pessoas dois empresários grandes, e era para ser fechado um negócio ali naquela mesa e todos nós ganharíamos. Eu pensei, nossa, cara, se esse negócio fechou, tô feito. Vai ser um ponto de inflexão na minha vida, vai entrar um dinheiro, vai ser muito bom e tal. E numa situação assim, no meio de uma conversa, um falou algo que o outro não gostou, e um deles foi emburrado e falou, não vou fechar esse negócio não. Foi embora e não fechou o negócio. Saí todo indignado, eu falei assim, cara, por causa de algo pequeno, um cara que é empresário, é bem sucedido, mas ele não tinha inteligência emocional. Se ele tivesse inteligência emocional, ele tinha lidado com a situação de outra forma. Com certeza. Mas, por causa de algo pequeno, ele deixou de fechar um negócio que ele seria um dos mais beneficiados, ele ganharia muito dinheiro com isso. E ele, literalmente, como uma criança, ele foi emburrado com o empresário e falou, não quero me deixar mais, eu vou embora. Olha. Aí aquilo ali pra mim foi marcante. Eu pensei, cara, o cara é empresário, já era pra estar calejado com as situações, já era pra ter isso bem definido, mas não. Ele estressou, grilou. E ali ele foi muito marcante pra mim. Que eu falei assim, cara, precisamos ter essa questão de inteligência emocional muito bem definida, porque senão a gente perde oportunidades, perde negócios, perde família, enfim. É verdade. Tudo conectado. A gente percebe que tem muita gente travada, né, na mentalidade. A gente conhece, a gente se conecta com muita gente aí que às vezes cara, é um baita de um profissional. Um puta profissional, mas o cara tá travado com a sua mentalidade porque ele não quer evoluir.
Ele criou uma decisão interna onde somente o lado emocional conduz as suas atividades, o seu dia a dia, a sua conduta de decisões, e ele não quer performar, ele não quer realmente mudar essa mentalidade. E aí mudar a mentalidade é acessar alta performance nas 5 principais áreas da vida. Realmente é aquele cara que chega e fala assim, eu preciso acessar merecimento. Falando de merecimento, olha aí, cara, que legal. Então, assim, a gente, às vezes tem muita gente que trabalha demais, mas acha que não pode ir num bom restaurante, que não pode viver o desfrute. É sobre isso. Então, tem pessoas que vivem a escassez e às vezes não quer se apresentar em viver uma vida de abundância. Porque tem que ficar no oculto, tem que ficar longe ali do merecimento. Então, tudo isso é problema de entrave, de mentalidade. A pessoa não entende que, a partir do momento que ela vai desfrutando no meio desse processo, ela vai performando melhor. Sim. Ela vai conseguindo gerar um resultado melhor. A gente pega tantos casos aí de vendedores aí que a gente desenvolve, né, no nosso plano de desenvolvimento, né, no nosso produto educacional do Grupo Avançar, que a gente fala assim, gente, mas como, né? O cara tá travado, vai passar um orçamento, ele tem medo, ele treme. Mas é algo que limita o quê? Ele leva as limitações dele para uma própria negociação com mentalidade fraca. Entendeu? Porque acha que se o bolso dele não consegue alcançar, imagina do outro que ele está vendendo, entendeu? Do cliente. E não é assim. A gente tem que entender diferente. Pessoas travadas, com pensamentos, sabe, dificultosos, às vezes com falta de relacionamento. Então, assim, tem muita gente com problema de mentalidade. E mentalidade hoje, ela precisa que tenha alta performance. Porque é na alta performance que a gente consegue chegar a grandes resultados. Que a gente consegue realmente ter equilíbrio. Conseguir chegar na frequência que a gente precisa em relação aos nossos resultados. E uma vida abundante. Eu penso muito assim. É um equilíbrio, né? Exatamente. É um equilíbrio, é um conjunto e uma coisa está conectada na outra. Eu creio demais que nossa vida, eu aprendi isso e nunca esqueci. Um mentor chamado Márcio Kelly. Ele fala muito sobre a questão das 5 áreas da nossa vida estar equilibrada. Lá do espiritual, emocional, financeiro, trabalho e relacionamentos. Muitas vezes você tá top, performando o trabalho, mas seu casamento tá mal. Não tá dando certo, então. Exato. Muitas vezes seu casamento é perfeito, tá lindo, mas você não tá performando o trabalho. Sim. Muitas vezes você tá no casamento bom, tá performando o trabalho, mas seu financeiro tá desequilibrado. Sim. E o ideal, o cenário ideal é que essas 5 áreas da nossa vida estejam em equilíbrio. Sim. Tem como? É quase impossível, porque vez ou outra você precisa investir mais tempo e atenção em alguma delas. Sim. É difícil o equilíbrio 100%, não tem como. Mas a nossa luta diária tem que ser para isso. Com certeza. Focar no trabalho, emocional tá bem, relacionamento com amigos, casamento, nosso relacionamento com Deus. Com certeza. Muitas vezes a pessoa foca em algo, entra de cabeça naquilo. Sim. Mas esquece, como você falou, do desfrute. Não sai com a família, não desfruta, só trabalho. Ela não entende que aquele período que ela está focada só naquilo ali, sem desfrutar, sem ter momento com a família, sem ter esse relacionamento, muitas vezes ela está perdendo aquilo lá tudo. Focada nisso aqui, não está atingindo o resultado, porque a tendência é não atingir de fato. Exatamente. E, enfim, nossa missão, ao meu ver, lutar sempre por esse equilíbrio. Porque também, Leôncio, eu imagino assim, não é só trabalhar. Não é. A gente precisa executar o desfrute. Sim. Eu preciso viver em relação ao desfrute, eu preciso acessar o merecimento. E tudo isso traz equilíbrio para as 5 principais áreas da nossa vida. E quando existe de certa forma, esse equilíbrio, eu creio que nós entramos no flow. Que é quando... Já viu aquelas pessoas que tá todo mundo vendendo celular? Sim. Aí o cara pega o celular para vender amanhã e de repente ele fecha um contrato bilionário e bomba. Sim. Você fala assim, cara, esse cara é abençoado demais, hoje ele põe a mão. Mas por quê? A leitura que a gente faz é porque é uma pessoa que está no flow. Exatamente. Mas as coisas estão tão em equilíbrio que a tendência é fluir de forma mais leve onde colocar. Exato, exato.
Deus está participando, a família está bem. Exatamente. O espiritual. Conta Gente, demais. cara, você quer curar de muita coisa, vai fazer manutenção sua vida espiritual. Eu costumo dizer isso. Em primeiro lugar, para mim, nas 5 principais áreas da vida, o primeiro vem o espiritual. Com certeza. Né? Ele é o remédio para que as outras tenham também equilíbrio. Você concorda? Demais, demais. Comigo foi assim. Porque o mais legal do nosso plano de desenvolvimento, da nossa empresa, o Grupo Avançar, é que realmente a gente leva, Leôncio, o que a gente vive. Eu não estou aqui, a nossa empresa, o Grupo Avançar, hoje, ela não está nesse propósito simplesmente para levar a teoria. Ela vive o que eu, a Karen, a nossa empresa realmente vive na prática. Então, tudo isso que a gente traz aqui é o que a gente vive na prática. Porque, por exemplo, a vida espiritual, para mim, foi um divisor de água. Toda vez que eu tive grande dificuldade, eu me conectei mais com Deus e eu equilibrei todas as outras áreas. Em consequência da principal, que para mim é a principal, a espiritual. Você concorda? Léo, concordo demais. E eu costumo falar, o nosso primeiro compromisso do dia tem que ser com Deus. Exatamente. Você já tem que acordar, o seu primeiro minuto ali já tem que ser agradecendo a Deus por mais um dia. Entregando seu dia na mão dele. Exatamente. E chega um momento que eu creio demais que, engraçado, a gente costuma acordar e entregar a vida na mão de Deus. O que acontece depois disso, você já fica mais leve. Porque você fala assim, cara, minha vida está na mão de Deus. Exato. Se o pneu do carro fura, antes você reclamava, fala, meu Deus, o pneu do carro furou. Hoje eu olho e falo assim, às vezes Deus me deu um livramento aqui. Eu peguei esse carro e dirigia e ia sofrer um acidente ou algo do tipo. Tudo que acontece, cara, hoje eu olho e falo, cara, tá na mão de Deus. Então, até isso fica mais leve. Demais, demais. É engraçado essa questão. Eu sou grato a vocês por isso, porque de fato, depois que nós participamos do treinamento de vocês, eu falo com propriedade que todas as áreas vocês entram nisso mesmo. Vocês falam muito de Deus, vocês falam muito sobre vendas, falam muito sobre mentalidade, sobre inteligência emocional, sobre esse equilíbrio que as coisas têm que ter, sobre merecimento. Sim. Então, eu creio demais que é um conjunto de fatos. É porque tem pessoas que vendem como se fosse só uma coisa. Cara, você só precisa saber isso, foca nisso. Mas aí o cara perde a família, perde os amigos, perde os relacionamentos. Chega um momento que ele para de performar. Exatamente. E, ao meu ver, o performar é quando as coisas estão em equilíbrio. Se existe esse equilíbrio, fica mais leve a performance. Exatamente. Leôncio, eu vou chegar, nós estamos chegando aí mais na parte final aí do nosso podcast, episódio número 1. A gente Que honra participar, viu? Tá muito feliz aí que estamos chegando na parte final. E honra é para nós receber uma pessoa como você, uma pessoa iluminada, uma pessoa que tem o meu respeito, que tem o respeito da Karen, do Grupo Avançar. E eu queria chegar, para fechar com chave de ouro, fazer a pergunta sobre o que hoje mais tem sentido na minha vida empresarial e que tem mais... que faz eu chegar à minha dopamina extrema. Que quando eu não tenho o acesso a essa dopamina, que eu vou falar aqui agora, eu fico triste. Eu fico desanimado enquanto empresário, enquanto empreendedor das minhas empresas. Que é vendas. Vendas, para mim, hoje, é a minha dopamina. Se eu não tô vendendo, eu tô lá em casa desanimado, a minha esposa vira... A Karen vira... Que você tá triste no canto aí, mano? Que o meu menino tá quieto aqui nos cantos, entendeu? Mas ela sabe que eu não tô vendendo. Então, o que eu tô buscando ir ali, o dia que eu vendo, eu chego alegrinho, eu chego pulando ali, sabe? Chega virando cambalhota. E é a minha dopamina, eu sou viciado em vender, cara. E é por isso que eu resolvi desenvolver pessoas nesse plano de desenvolvimento nosso, nesse produto educacional que a gente oferece. Mas o mais importante é poder ensinar pessoas, que é o que o nosso coração queima, né? Não é nem sobre o resultado que está vindo, que vai vir mais, o resultado financeiro.
É só poder olhar para as pessoas e poder transformar elas. Hoje eu e a Karen ressignificou isso na nossa vida, que isso é o mais importante, esse é o legado da nossa empresa, ajudar pessoas. Mas quando eu falo em vendas, eu quero te perguntar, o que venda hoje representa na vida do Leôncio como empresário? O que para ele é vendas? É a alma do negócio. A empresa precisa vender, cara. Quando nós abrimos a primeira empresa transportadora, nós não vendíamos, porque o caminhão era agregado na uma empresa específica. Ali tinha a demanda, tinha os serviços, e eu comecei a viver mais essa questão de vendas quando nós abrimos a farmácia. Sim. Aí eu vi que a empresa só sobrevive quando está vendendo. Aí eu precisei me qualificar e melhorar isso na minha vida. Eu falei assim, cara, é algo novo para mim. Eu preciso agregar conhecimento para vender, para pelo menos cobrar meu funcionário para só vender ao dia a dia. Foi aí que nós procuramos a mentoria, que foi um divisor de águas para nós, foi algo sensacional. Sim. E eu vejo que a venda é um dos alicerces, é o que fortalece, é o que mantém a empresa de pé. Precisa vender. Eu vou até colocar um adentro do que você falou, que vendas têm um poder social, cara. Você consegue enxergar isso? Vendas não tem só um poder econômico nas empresas, ela também tem um poder social. Quando eu falo isso, eu provo na prática. Vendas não desenvolveu no meu time só uma pessoa, desenvolveu várias ao longo desses 22 anos que eu tenho de experiência vendendo. Pessoas que não sabiam comunicar, começou a ficar tagarela, blá, 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 não parava de falar, cara. E assim, tudo desenvolvido em vendas. O hábito de fazer todos os dias com constância, ligando para ligações frias, prospectiva, criando acesso, gatilho. Então, quando você vê esse desenvolvimento social, você fala, gente, não tem lógica. O cara tem problema de comunicação e começa a ficar bem na vida, começa a se relacionar, porque você sabe que comunicação é um grande balizador de resultado. Com certeza. E ele realmente entrega possibilidades, parcerias, network, entendeu? Conexões através da comunicação. A gente, quando tem a conduta e consegue controlar a sua comunicação, a sua oratória de forma boa, você chega onde você quer. Então, assim, vendas, na minha visão, ela não tem só um poder econômico, uma responsabilidade econômica, ela também tem uma responsabilidade social. É engraçado, quando a pessoa se desenvolve, igual você falou, em todas as áreas da vida dela, aquele desenvolvimento agrega e faz ela crescer. Exatamente. Então, é um divisor de águas em todas as áreas. E bom vendedor, em tudo nós somos vendedores, né, cara? Às vezes nós vendemos nosso tempo, às vezes nós vendemos um produto, um serviço. Então, em todo momento nós precisamos ter essa desenvoltura, de fato. Exatamente. E, para finalizar no geral, network. O que você me fala sobre isso? Porque você é o cara do network. Quando a gente fala em venda, a gente tá falando em vender a nossa imagem também. Porque eu vendo a minha imagem. E você, cara, faz isso muito bem. Você tá de parabéns. Como que começou essa visão assim de network, de conexão? Eu vejo que você é um cara muito aberto para essa área, Leôncio. Cara, eu só tenho bons amigos. Não. A gente aprende com você, cara. Eu tenho bons amigos aí. O que você fala do network hoje? O network, ele antecipa o processo, ele nos faz pular alguns processos que nós precisaríamos passar para chegar em determinados locais, né? E acho que é o que resume o network. Costumo brincar que, vou trazer para o que você falou agora há pouco. O primeiro network que eu faço é com Deus hoje, cara. Eu vejo que Uau, o network é a conexão. E quando você está conectado com Deus, ele traz pessoas certas para o seu meio, ao seu redor. A gente costuma falar em casa sobre uma oração de pedir para Deus nos apresentar aos amigos dele. Deus me apresenta seus amigos, e quando você se conecta com Deus, Deus
leva para próximo de você pessoas que estão têm o mesmo espírito, o mesmo propósito, os mesmos valores e deixa de ser network e agrega essa questão do relacionamento, agrega e fortalece o grupo. Exatamente. Isso é importante demais. Então, o primeiro network que nós temos que ter é com Deus. E quando a gente fala em network, a gente fala sobre ambiente também, né? Com certeza. Muito dos ambientes que a gente viveu não podem ser os que a gente vai viver ou está vivendo. De forma alguma. Você concorda? Eu demorei para entender isso, sabia? Eu vivia em ambientes, eu queria que as pessoas que estavam comigo ali acessassem coisas novas e fossem para outros ambientes, mas as pessoas não queriam sair dali. Não. Então, eu falei, cara, eu vou sozinho. Exato. Eu demorei muito para entender isso. Isso é uma virada de chave. Foi uma virada de chave. É necessário deixar pessoas que não agregam nada para sua vida. Eu tentei levar muitas pessoas, mas foi uma energia que eu gastei que eu olhei para trás e falei, não, se eu continuar gastando energia com isso, eu não consigo crescer. Sabe como que eu consegui mudar mais ainda? Quando eu comecei a entender que eu precisava começar a passar o olhar para dentro de mim. Para o meu intrapessoal. Eu tinha que cuidar do meu intrapessoal. Não ficar preocupado com o que a outra pessoa que está comigo vai sentir, ou deixar de sentir, ou pensar, se eu não estar com ela mais. Não caminhar com ela. Porque se ela não faz sentido, se ela não agrega, e se ela não contribui alguma coisa para sua vida, infelizmente, essa é a decisão. Engraçado. A gente não olha nem negócio e algo do tipo, porque hoje em dia está tão banalizada essa questão do network que as pessoas olham, vamos conectar com fulano de tal para fechar um negócio, para aproximar de uma situação de outra. Isso é ruim. Todo mundo se sente usado numa situação dessa. Mas você falou algo poderoso, a questão do poder da ambiência. O ambiente que nós estamos traduz os resultados que nós vamos ter. Exato. Faz toda a diferença. Exatamente. As pessoas com quem a gente anda antecipam onde nós vamos estar daqui a uns anos, os resultados que nós vamos adquirir. E então, eu creio demais que o poder da ambiência é algo forte demais na nossa vida. Com certeza. Leon, estamos chegando ao final do nosso podcast. Foi muito bom, né? Gratidão acima de tudo por estar aqui com você. Eu quero até pegar na sua mão aqui, porque você é maravilhoso, viu? Que honra, meu amigo. A troca de energia que você é muito melhor do que os nossos cafés da manhã. Hoje foi maravilhoso, foi excepcional, foi extraordinário. Pra quem não sabe, às vezes eu e o Léo saímos pra tomar café e é isso aí, 1, 2 horas de conversa e é isso aqui, ó. Você olha, você nem vê o tempo passar, cara. A gente perde noção do tempo. Agrega demais. E você já percebeu que tudo que é bom a gente perde noção do tempo? Perde noção do tempo. Às vezes você vai sair e aí você perdeu, olha lá, você Mais de uma hora. passou lá e aí a gente nem viu, cara. Foi agradável, né? Gostoso. Com certeza. É tranquilo, né? Com certeza. E agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco hoje. Oficialmente, né, é o nosso primeiro Avança Cast. É o nosso canal no YouTube que a gente quer levar para vocês isso aí. Histórias como a do Leôncio, de pessoas extraordinárias que se conecta conosco no nosso ecossistema, no nosso relacionamento, no nosso ambiente. E a gente vai estar aqui sempre trazendo essas histórias de pessoas que realmente performou, que performa, que cresce na vida e que realmente está buscando sempre o melhor, como empreendedor, como esposo, filho, né, como pessoa da sociedade. Eu quero agradecer a todos vocês esse momento junto e dizer que foi maravilhoso, foi um sucesso esse primeiro episódio e que logo, logo estaremos com o próximo. O Grupo Avançar está aí para ajudar vocês, né, a entender melhor sobre vendas e poder contribuir à vida de cada um de vocês. Porque geralmente eu gosto de sempre finalizar assim, ó. Quem avança sempre alcança. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Leôncio. Obrigado, foi uma honra participar desse momento. Eu sou grato a Deus pela sua vida, sua esposa, pelo Grupo Avançar. Amém. Vocês são bênçãos nas nossas vidas. Vocês passaram e ficaram. E foi um divisor de águas nas nossas vidas. Amém. Como nós falamos agora há pouco, nós somos a média das pessoas com as quais a gente convive. Eu sou grato a Deus por você fazer parte desse. Amém, cara. Eu fico muito feliz por isso. Obrigado, viu? Estamos sempre juntos aí, tá? Muito prazer estar com você, tá?
A sua emoção é a minha também. Beleza? E eu quero agradecer aquele cara lá de cima por estar proporcionando para nós aí esse momento. Deus é maravilhoso e muito obrigado a todos, viu? E agradecer também, por último aqui, a esse cara excepcional ali, Luiz. Aê! Um abraço a todos, viu? Quem avança sempre alcança. Podcast. Tchau!